Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema não vinculado à matéria criminal, como de hábito a gente faz aqui no nosso canal, mas um tema extremamente importante e decidido, deliberado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem, quase noite de ontem, acerca dos 3 anos de atividade jurídica. Tenho recebido várias e várias questões, questionamentos, dúvidas e resolvi gravar esse vídeo para tentar colocar alguns pingos nos is. Deixa eu já te pedir para deixar o joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, que aí sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E conforme eu disse, o tema foi tratado e finalizado na noite de ontem, quando o STF concluiu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4219, em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tentava questionar ou questionava efetivamente a compatibilidade com a ordem constitucional de duas resoluções que tratam ou que tratavam do tema 3 anos de atividade jurídica. E por que duas resoluções? A primeira, a resolução 11 de 2006 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta essa atividade jurídica para fins da magistratura, e em 2008 a resolução 29 do Conselho Nacional do Ministério Público. Já indo para o final, perceba que o julgamento da ADI ontem, da ADI 4219, ela se limitou fundamentalmente à análise da compatibilidade constitucional da Resolução 29 de 2008 do Conselho Nacional do Ministério Público. E por que isso, Pedro? Porque durante o trâmite e a tramitação dessa ADI, a Resolução 11 de 2006 do CNJ, ela foi revogada, ela foi alterada e não mais sobre o ponto específico ela passou a tratar daí porque houve perda do objeto. Então, primeiro ponto, Pedro, o STF deu um tratamento para o Ministério Público diferente daquele para a magistratura, sim e não. Na verdade, não foi um tratamento diferenciado, mas é porque aquela resolução lá de 2006, a resolução 11 do CNJ, que falava efetivamente na possibilidade dos 3 anos de atividade jurídica serem atestados através de curso de pós-graduação, ela fora revogada anteriormente e, portanto, nesse ponto, a ADI perdeu o objeto. Fato esse que não aconteceu no CNMP, já que a resolução 29 de 2008 do referido conselho, ela permaneceu rígida, ela permaneceu vigente apenas questionando-se a sua compatibilidade constitucional. E foi justamente essa compatibilidade constitucional que foi fundamentalmente reconhecida pelo STF na noite de ontem. E alguns argumentos aqui são importantes da gente trazer à baila para o esclarecimento fundamental dessa questão. E os principais argumentos que conferem estatura ou estrutura nessa sustentação é justamente aquele delineado em especial pelo ministro Luiz Edson Fachin, acompanhado por vários outros ministros. Em primeiro lugar, ele disse, e essa expressão é importante, que o CNMP tem sim a possibilidade de promover uma densificação do conceito de atividade jurídica para fins de comprovação dos 3 anos exigidos para o ingresso na carreira do Ministério Público. Perceba, densificação, ela tem o CNP a possibilidade de densificar o que vem a ser a atividade jurídica, ou seja, ele tem a competência, a atribuição para indicar efetivamente aquilo que pode ser ou não enquadrado como atividade jurídica. Pode tudo, Pedro? Não, mas o que o ministro Fachin, acompanhado pela maioria dos membros da corte, disse foi que é sim possível considerar, e daí a história da densificação dentre as atividades jurídicas, um curso ou mais de pós-graduação. E por quê? Porque a gente não pode, disse o ministro, ainda ou se sustentar ou se limitar à ideia de que a atividade
atividade jurídica é aquela do dia a dia dos tribunais, dos processos. Afinal, a base curricular fundamental com estatura constitucional do artigo 207 da Carta Magna, ela impõe a formação universitária pautada num tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. E ora, quando você permite considerar a capacitação acadêmica, a capacitação de pós-graduação como um elemento aí de atividade jurídica, você está ampliando o espectro daquilo que se entende atividade jurídica para além do mundo processual, incluindo aí, portanto, também as atividades acadêmicas. Então, nesse contexto, a maioria do STF, tomando de base aí a lógica do tripé educacional, da estrutura básica da universidade no Brasil, lá do artigo 207, entende que sim, é possível os cursos de pós-graduação servirem como parâmetro e como comprovação para atestar os 3 anos de atividade jurídica. Lembrando que esses 3 anos de atividade jurídica passaram a ser exigidos para esses 2 concursos, concurso da magistratura e concurso do Ministério Público, em 2004, com o ingresso, com a vigência, com a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, à época conhecida fundamentalmente como a Emenda da Reforma Judiciária, ou Reforma do Poder Judiciário. Bacana? Então esses são os elementos aí principais. Perceba, o CNMP possui sim o condão de densificação ou de poder densificar o conceito e a abrangência de atividade jurídica para fins de comprovação desse triênio, indicando aí sim os cursos de pós-graduação. Certo, Pedro? Mas e aí? O CNMP, ele faz isso, a gente já viu na Resolução 29 de 2008, a resolução essa que foi reputada constitucional, mas e o CNJ? Hoje a gente não tem uma resolução indicando. Então, hoje, em princípio, o tratamento em tese será díspare. Nada impede de amanhã se revigorar e trouxer, e é até o que eu acho que vai acontecer, uma alteração, uma nova resolução no Conselho Nacional de Justiça, e aí, com base nesse precedente, aí sim a gente vai ter uma ideia também de constitucionalidade dessa comprovação do triênio exigido pela Constituição para comprovação de atividade jurídica para os concursos do MP e da magistratura. Mas hoje a gente tem somente essa do CNMP. Bacana? Tranquilo? E aí, aqui é o ponto. Então, se você não sabe, eu não sabia, tinha aquela dificuldade, eu quero ingressar na magistratura, eu quero, sobretudo hoje, ingressar no Ministério Público, mas eu vou precisar advogar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu preciso fazer na área acadêmica? Somente serve mestrado, doutorado, ou eu posso curso de pós-graduação? Pode sim, de acordo com a decisão de ontem, para fins de comprovação do triênio para o concurso do Ministério Público e, imagino eu, só que nesse ponto é só uma especulação, em breve nós deveremos ter uma nova resolução regulamentando isso também lá no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Bacana, pessoal? O resultado vai, sem dúvida alguma, como vários e vários alunos já vieram me perguntar, e aí, Pedro, vale a pena agora eu procurar um curso de pós-graduação? Eu não tenho a menor dúvida de que vai haver uma grande procura por parte de pós-graduações. O ideal é que você procure uma pós-graduação bacana que te permita estudar, mas também que te permita se capacitar numa área específica. Bacana? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para esclarecer os fatos, e fique esperto aí, porque vários dos aspectos que eu tratei aqui indubitavelmente aparecerão nas suas provas e, se assim não for, terá impacto no seu dia a dia, na sua preparação. Espero que tenham gostado, um beijo no coração, não esquece de deixar o joinha, se não tiver inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!